Santa Brígida da Suécia, conhecida por suas revelações profundas e temidas, recebeu de Deus uma visão que abalou sua alma. Muitas orações, feitas todos os dias, simplesmente não chegam ao céu. Não por falta de palavras, nem por ausência de devoção exterior, mas por um erro espiritual silencioso, que se esconde no coração de muitos fiéis. O que ela viu não foi simbólico. Foi um aviso direto. E entender isso pode mudar completamente a forma como você reza e como Deus escuta. Na visão concedida a Santa Brígida, ela foi conduzida espiritualmente a contemplar o caminho das orações que subiam da terra. Milhares de vozes rezavam ao mesmo tempo, súplicas, pedidos urgentes, promessas, orações decoradas desde a infância. No início, parecia um grande incenso espiritual subindo aos céus, mas, à medida que a visão se aprofundava, algo perturbador começou a acontecer. Muitas dessas orações se desfaziam no caminho. Algumas caíam como folhas secas antes mesmo de se elevar. Outras subiam por um instante e depois retornavam à terra, vazias, sem força, como palavras sem alma. Santa Brígida, assustada, perguntou ao Senhor por que aquilo estava acontecendo. Afinal, eram pessoas que rezavam, muitas delas frequentando a igreja, usando palavras corretas, fórmulas santas. Então, ela ouviu uma resposta severa. Essas orações não nascem de um coração unido a mim. Na visão, Brígida percebeu que o problema não estava na oração em si, mas na vida de quem rezava. Muitas pessoas pediam graças enquanto mantinham hábitos que sabiam ofender a Deus. Rezavam por proteção, mas alimentavam rancores. Pediam bênçãos, mas viviam na mentira. Suplicavam por paz, mas cultivavam orgulho, inveja e indiferença espiritual. Ela viu almas que rezavam apenas quando precisavam de algo urgente, tratando Deus como último recurso, não como Senhor da própria vida. Essas orações, segundo a visão, eram como cartas sem destinatário. Falavam de Deus, mas não falavam com Deus. Em outro momento da revelação, Santa Brígida viu anjos segurando algumas orações nas mãos, incapazes de apresentá-las diante do trono divino. Não porque Deus não quisesse ouvir, mas porque aquelas súplicas estavam desconectadas da verdade interior da alma. Faltava arrependimento, faltava humildade, faltava conversão. Essa visão deixou Santa Brígida profundamente abalada. Ela compreendeu que rezar não é apenas falar palavras sagradas, mas alinhar a vida inteira com aquilo que se pede. Quando isso não acontece, a oração perde peso espiritual. E o céu permanece em silêncio, não por castigo, mas por justiça. Na visão concedida a Santa Brígida, ela foi conduzida espiritualmente a contemplar o caminho das orações que subiam da terra. Milhares de vozes rezavam ao mesmo tempo, súplicas, pedidos urgentes, promessas, orações decoradas desde a infância. No início, parecia um grande incenso espiritual subindo aos céus. Mas à medida que a visão se aprofundava, algo perturbador começou a acontecer. Muitas dessas orações se desfaziam no caminho. Algumas caíam como folhas secas antes mesmo de se elevar. Outras subiam por um instante e depois retornavam à terra, vazias, sem força, como palavras sem alma. Santa Brígida, assustada, perguntou ao Senhor por que aquilo estava acontecendo. Afinal, eram pessoas que rezavam, muitas delas frequentando a igreja, usando palavras corretas, fórmulas santas. Então ela ouviu uma resposta severa. Essas orações não nascem de um coração unido a mim. Na visão, Brígida percebeu
que o problema não estava na oração em si, mas na vida de quem rezava. Muitas pessoas pediam graças enquanto mantinham hábitos que sabiam ofender a Deus. Rezavam por proteção, mas alimentavam rancores. Pediam bênçãos, mas viviam na mentira. Suplicavam por paz, mas cultivavam orgulho, inveja e indiferença espiritual. Ela viu almas que rezavam apenas quando precisavam de algo urgente, tratando Deus como último recurso, não como Senhor da própria vida. Essas orações, segundo a visão, eram como cartas sem destinatário. Falavam de Deus, mas não falavam com Deus. Em outro momento da revelação, Santa Brígida viu anjos segurando algumas orações nas mãos, incapazes de apresentá-las diante do trono divino. Não porque Deus não quisesse ouvir, mas porque aquelas súplicas estavam desconectadas da verdade interior da alma. Faltava arrependimento, faltava humildade, faltava conversão. Essa visão deixou Santa Brígida profundamente abalada. Ela compreendeu que rezar não é apenas falar palavras sagradas, mas alinhar a vida inteira com aquilo que se pede. Quando isso não acontece, a oração perde peso espiritual e o céu permanece em silêncio, não por castigo, mas por justiça. Na parte final da visão, Santa Brígida recebeu não apenas um alerta, mas um caminho de retorno. O Senhor mostrou que nenhuma alma está condenada a ter suas orações rejeitadas. Sempre existe uma porta aberta. E essa porta se chama verdade interior. Ela viu que o primeiro passo é a sinceridade diante de Deus. Não rezar para parecer santo, nem para cumprir uma obrigação, mas para se colocar nu espiritualmente. Quando a alma diz, Senhor, eu quero mudar, mesmo que ainda não consiga, essa oração já começa a subir. O segundo passo revelado foi o arrependimento real, não apenas emocional. Arrependimento é decidir romper com aquilo que afasta de Deus, ainda que seja difícil, ainda que doa. Santa Brígida viu que no momento em que a alma toma essa decisão interior, os céus se movem, mesmo antes da mudança completa acontecer. O terceiro ponto foi a humildade. Deus resiste ao orgulhoso, mas se inclina até a menor oração feita com humildade. Na visão, orações simples, um suspiro, uma lágrima, um pedido silencioso, atravessavam os céus com força, porque vinham de um coração quebrantado. Ela também viu a importância da perseverança verdadeira. Não é repetir palavras mecanicamente, mas voltar sempre a Deus, mesmo após quedas. Cada retorno sincero fortalece a alma e purifica a oração. Por fim, o Senhor mostrou que a oração que mais rapidamente chega ao céu é aquela que diz, seja feita a tua vontade e não a minha. Quando a alma entrega seus desejos, seus medos e seu controle, a oração deixa de ser um pedido e se torna união. Santa Brígida compreendeu que muitas orações não chegam ao céu, não porque Deus esteja distante, mas porque Ele espera que a alma dê o passo que só ela pode dar. No instante em que esse passo é dado, o céu responde, às vezes em silêncio, às vezes em transformação, mas sempre em amor. Esta mensagem não é para causar medo, mas despertar. Se você reza e sente que Deus está longe, talvez Ele esteja mais perto do que nunca, esperando apenas um coração inteiro